E aí, moçada, vamos aquecendo o estudo 14 de Mateus. Nós vamos falar hoje sobre os capítulos 15 e 16. E o grande barato que eu estou vendo de estudar o Evangelho de Mateus é assim, caindo os paradigmas, né? Tudo aquilo que a gente acreditava, que a gente escutou, que a gente escuta nas igrejas, no mundão, por aí afora, né? Você vê que não foi bem isso que Jesus falou. Então, por isso que eu acho um grande barato, uma grande aventura, a gente estudar a Bíblia exatamente dessa maneira, versículo por versículo, dentro do contexto, saber o que estava acontecendo para poder adaptar a nossa vida hoje. Porque estudar a Bíblia, se não adaptar a nossa vida, então não teve muito valor. Vai ler gibi, né? Então é o seguinte, toda vez que você pega a parte da Bíblia, você é confrontado, e é um grande barato você ser confrontado com a palavra de Deus. Porque quando você é confrontado com a palavra de Deus, você não se ofende. Você fala assim, dá como é? Eu tenho que mudar. Então, o que acontece aqui? Nós estamos vendo Jesus caminhando, Mateus, ele descreve, assim, a maior parte da vida de Jesus, ele escreve quase tudo. Então, no capítulo 15, Jesus começa a falar, ele já está batendo boca com os fariseus e os escribas, né? Aí fala assim, no mundo moderno, fariseu, é tudo ruim, gente. Eram os teólogos da época, tá? Os fariseus e os escribas eram os estudiosos da lei. Então, eram aquelas pessoas que estavam cegas pela tradição da religião. Então, é quanto a isso que Jesus vem bater de frente. Então, ele vem adaptar, resumir os 10 mandamentos no amor, ele vem dar uma profundidade a tudo isso, a não ser só bitolado naquilo, tá? Bitolado na lei, não pode. É muito mais fácil você proibir um povo de fazer coisas para poder dominar. É mais complexo você fazer pensar. E é isso que Jesus está fazendo, está mandando o povo pensar. Então, a primeira pergunta, para quem está acompanhando, né? Recebe as perguntas, para quem não está vendo online, então, a primeira pergunta do estudo 14 diz o seguinte, qual é o mandamento que Jesus usa para acusar os estudiosos da lei? Nós vamos achar aqui, em Mateus 15, de 1 a 9, que os fariseus e os escribas vieram perguntar para Jesus, né, por que os discípulos não lavavam a mão? O judeu tem aquele hábito de lavar a mão quantas vezes antes de comer. E eu tenho uma cliente que é judia, ela estava me explicando que o índice de contaminação que o judeu tem é muito pouco, porque por causa desse hábito de lavar a mão. Então, muitas regras que Deus deu para o povo judeu foi visando o bem-estar do povo. Então, você veja bem, Moisés ele ia caminhar do deserto com o povo por 40 anos, sem saneamento básico nenhum. Então, tem algumas leis do povo lá que são leis sanitárias. Por quê? O Moisés, ele era o médico, o sacerdote, o conselheiro, o psicólogo, o estrategista, o homem de guerra, ele era tudo. Então, não é porque foi Moisés que falou que é uma lei espiritual, tá? Mas os judeus pegavam isso exatamente, né? Aliás, até hoje, eles pegam bem literal essas coisas. É errado lavar a mão antes de comer? Não, gente, fala sério. Então, por isso que nós temos que ter o bom senso de saber até que ponto o negócio, a ordem é para você cumprir para o seu bem-estar ou quando é uma religião que está pegando pesado em cima. Então, é muito interessante a gente observar esse ponto da lei. Então, o que acontece? Jesus fala para eles assim, os escribas vão falar com Jesus, porque os discípulos não lavavam as mãos para comer. E ele fala, vocês também transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Aí ele fala, porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser seu pai e sua mãe, que seja punido de morte. Isso que Jesus está falando. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai e a sua mãe, a oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais estará honrando o pai e a mãe. Sabe o que acontecia lá? O mandamento diz honrar pai e mãe, beleza. Mas se o pai ou a mãe estivesse passando necessidade, o judeu, ele poderia, em vez de doar para o seu pai, tá? O alimento, ou a oferta que ele vai dar, ele tinha que entregar no templo. E ele não ia socorrer o pai. Então, Jesus está falando, meu cabeção,
Sabe, a oferta ao Senhor é uma coisa, mas se você só tem um, ajuda primeiro seu pai e sua mãe. Então, Jesus explica numa amplitude os mandamentos. Então, a pergunta é, qual é o mandamento que Jesus usa para acusar os estudiosos? Ele usa o honrar o pai e a mãe. Então, o que ele está falando? Hipócritas, vocês deixam de socorrer o seu pai e a sua mãe para levar a oferta no templo. Ok, gente, é Jesus que está falando, não é qualquer Zé Mané, entendeu? Então, a gente tem que entender muito isso, que a palavra de Jesus é uma só. Todo o resto é o desdobramento dessa verdade, tá? Da verdade dele, que é plena. E aí ele vem falando. A segunda pergunta é, o que contamina mais? O que come ou o que se diz? E aí, então vamos lá, o texto está no 15, de 10 a 20, e Jesus começa a falar. O que entra pela boca não é o que contamina, e sim o que sai. E Jesus fala um troço muito louco. Ele fala assim, o que você entra pela boca, ele vai para o seu corpo e já é lançado fora. Então, não é isso que realmente corrompe, porque tinha aquele negócio, você não pode comer, você não pode comer. Né? Jesus fala que o que contamina muito mais é a palavra. Então, qual que é a resposta aqui? Né? O que contamina mais? O que come, o que se diz? O que contamina mais é a palavra. Sabe por quê? As palavras, elas machucam. Uma palavra lançada não volta. Então, a gente ouve muito assim, né? Principalmente em briga de casal, ou de pai e mãe, e mãe e filha. Então, o que acontece? A pessoa ofendida lembra de tudo, mas quem falou não lembra. Porque quem falou não lembra. Quem vai lembrar é quem escutou. Então, muitas vezes, você não deixa de comer certas coisas porque você acha que é pecado e você está contaminando o seu próximo, contaminando o coração do seu próximo. Então, cuidado com a sua boca. Então, qual é o verdadeiro mandamento aí? Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não. O que é? Realmente, você não vai comer coisa, não vai usar droga, não vai encher a cara, não vai estragar o seu corpo, porque é templo do Espírito Santo. Mas o que contamina mais é o que sai da boca, porque aquilo vai magoar uma pessoa, você pode desviar uma pessoa do caminho, você pode enfraquecer a fé de uma pessoa. Então, o que é que contamina mais? O que se come ou o que se fala? A palavra contamina muito mais do que a comida, porque a comida entra, e Jesus ainda fala, tá? E vai cair, aí quer ver? Vai ser lançada no lugar escuso, tá? Porém, a palavra mal falada, ela vai machucar o coração de quem está ouvindo, ok? E aí nós vemos a pergunta 3, a história da mulher cananeia. A história da mulher cananeia, o que acontece? Eu nem vou ler o texto porque é longo, mas o ensino é o seguinte, a mulher chegou e viu que Jesus fazia milagres, ela se aproximou dele, os cananeus eram um povo que vivia brigando com o povo judeu, então ela não pertencia ao povo, e ela vai falando, mestre, tem compaixão de mim, a minha filha está endemoniada, horrivelmente. E aí, os membros da diretoria, os discípulos, falaram assim, manda ela embora, porque ela vem gritando atrás da gente, e ela não é judia, ela não é do povo, ela não merece. Aí Jesus pega e fala para ela, olhou e fala assim, eu não vim só para vocês, tá? Então, vamos pensar que Jesus não veio só para os membros da sua igreja, só para aqueles que são da mesma denominação que você. Jesus veio para salvar aquele que está perdido, aquele tiozinho que está na droga, que está na bebida, ele veio para salvar aquele também. Então, Jesus não é uma propriedade exclusiva dos crentinhos. Não, não. Por isso que Jesus bateu de frente com João Batista, porque Jesus ia atrás de quem estava perdido, tá? E aí a mulher chega lá, e ele pega e fala, e ela já chamou ele de Senhor. Gente, Senhor é o Senhor, dono da sua vida. Era uma mulher de fora do povo, enquanto o povo judeu estava lá batendo de frente com Jesus, porque os discípulos não lavavam a mão, porque comia carne de porco, tomava café, sei lá o quê. Aí essa mulher, que era de outro povo, vai falar, Senhor, me socorre. E aí Jesus foi testar ela e fala assim, não é bom tirar o pão da boca dos filhos e jogar para os cachorrinhos. E ela respondeu, gente, eu vou ter que ler, porque é bárbaro que ela respondeu. Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela não usou a sua situação
de inferior ao povo, porque o povo era considerado inferior. Ela não ficou com vitimismo. Ai, que falar isso que eu sou de outro povo. Ai, falar isso porque eu sou pobre, porque eu sou preto, porque eu sou branco, porque eu sou xadrez, porque eu sou índio. Não. Não, ela foi atrás do Senhor e falou assim: não importa de onde eu sou, não importa o que eu sou, eu quero o milagre. E Jesus virou e falou assim: grande é a tua fé, faça contigo como queres. E naquele minuto a filha ficou curada. Então, ela não se intimidou. Então, por que essa mulher recebeu, mesmo não sendo do povo? Porque ela creu. E aqui é muito legal que a gente já falou nos outros estudos sobre a fé. Jesus curou de acordo com a fé das pessoas. Então eu pergunto, o que é que você está pedindo para Deus e qual é o seu nível de fé? O que ele disse aqui? Faça contigo como queres. Ah, mas eu quero a cura. Ah, você quer a cura? Então, eu estou afastado no meu trabalho e eu quero ser curado. Então, mas você sabia que se você for curado, você vai ter que voltar a trabalhar? Vai ter que parar de receber o benefício? Ah, então eu não quero não. Será que você quer a mesma cura? Ou você quer ficar chamando a atenção, você quer usufruir dos benefícios da doença? Isso nós falamos lá. Até no livro Mulheres que Decidem, eu falo muito isso sobre a mulher do fluxo de sangue, que ela queria ser curada, enquanto tantas de nós não queremos. A gente fala que quer ser curado, mas não quer, porque a doença é confortável. Você atrai a atenção das pessoas. Então, Jesus diz, faça contigo como queres. Não é como que fala, é como você quer. E naquele momento, a filha ficou curada. Então, o que nós temos que ter na nossa mente? Sempre, sempre, Jesus vai operar em cima da sua fé. Jesus vai pegar a sua fé e vai fazer um milagre de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que você deseja, tá? Então, muito legal isso. Jesus veio para todos, não tem membro da diretoria, não é só para os membros da sua igreja que ele opera maravilhas. Muitas vezes, gente de dentro da sua igreja, de dentro da sua família, vai ficar sentado no banco esperando um milagre e Jesus vai transformar a vida daquele que está lá no mundão, sabe, usando droga, se bebendo, se prostituindo. Jesus vai atrás daquele, porque ele veio para o perdido. Jesus não é propriedade exclusiva da sua igreja, da sua denominação. Jesus veio para salvar o perdido. E que nós possamos ser instrumento para que isso aconteça. Então, vamos sair da nossa zona de conforto, vamos ver quem nós podemos alcançar e levar Jesus para essas pessoas, tá? Sem medo. Ai, eu não vou me contaminar. Ai, porque eu fulano não sei o quê. Vão falar o quê se vê eu falando que essa piriguete aí? Gente, cadê o amor? Cadê o amor? Bom, aí agora, as próximas perguntas é muito louca, porque aqui nós vamos falar dos milagres. Nós vimos o milagre da multiplicação dos pães já nos estudos anteriores. E aqui acontece, qual o milagre que se repetiu? O milagre que se repetiu é que o povo estava lá atrás dele e estavam falando, e ele chegou tarde, estava com fome, aquela história que a gente sabe. Há 3 dias, o povo estava lá, não tinha o que comer, porque cada um levou sua lancheirinha. E aí, os discípulos, né? Manda eles embora para casa, para que não desfaleça pelo caminho. E aí, Jesus falou: gente, nós estamos no deserto. Você acha que vai achar pão para esse povo? Aí perguntou: quantos pães tendes? Aí tinha 7 pães e alguns peixinhos. O outro Macfish da história. Nós vimos o primeiro no estudo passado, agora nós temos outro Macfish. E o que é? E Jesus mandou sentar no chão. Nós conhecemos essa história. Ele tomou 7 pães, dando graça, dividiu, todos comeram, se fartaram, recolheram 7 cestos. E naquele dia comeram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Aí você me pergunta. A pergunta é: qual o milagre que se repetiu e por quê? Se repetiu porque eles ainda não tinham aprendido que existe coisa mais importante do que o pão. Aquelas pessoas, no primeiro milagre, aquelas pessoas estavam ouvindo a palavra de Deus e os discípulos falaram: mestre, manda eles embora porque eles estão com fome e não tem o que dar para comer. Aí Jesus fez o quê? Multiplicou
os pães, os peixinhos, cada discípulo teve que carregar um cesto, então eram 12 cestos de pães para beber, olha como sobra. Chegou de novo, eles estavam desesperados de novo por causa de comida. Aí Jesus falou, não estou acreditando, vocês estão de brincadeira comigo. Quanto tempo faz que vocês viram que multiplicou? Vocês ainda estão preocupados pegar essas pessoas, mandar essas pessoas embora. Essas pessoas estão ouvindo a palavra, vocês estão querendo mandar embora porque não tem comida. Vocês não viram que eu estou acima de tudo isso? Aí, de novo, Jesus teve que multiplicar a comida. E agora eu te pergunto, quantas vezes você está esperando o mesmo milagre na sua vida? Você vai passar pela mesma necessidade até você aprender a lição. Será que é isso? Será que é karma da minha família, maldição, que sempre acontece a mesma coisa? Enquanto você não aprender a lição, você não muda de fase. Lembra quando você estava na escola? Que tinha aquela conta que era da tabuada do 7, que é a pior tabuada. Eu acho que quem inventou a tabuada do 7 não é de Deus, não, gente. Foi a concorrência. Porque ou coisinha difícil de decorar. Fala sério. Então, você erra, leva a pau, e aí a professora vê que você não sabe a tabuada do 7, o próximo exercício ela só dá multiplicação da tabuada do 7, que é até você aprender. Quando você aprender tudo, ela vai passar para do 9. Você está entendendo como funciona a coisa? E foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles não aprenderam a lição. Então, a pergunta que eu tenho para mim e para você hoje, qual é a situação que está se repetindo na sua vida? Será que você não tinha que aprender uma lição para poder mudar de fase? Será que você ainda vai estar preocupado mais com o pão do que com a palavra? Será que você ainda não percebeu que o pão Deus provê, Jesus multiplica para que você fique lá ouvindo a palavra? Se você buscar o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Nós estudamos lá isso no Sermão do Monte. Aonde está o nosso foco? Que é o que eles estavam aqui. Os discípulos pensando, manda esse povo embora porque não tem comida. Gente, de novo. Eu acho que Jesus parou e falou assim, não, vou ter que desenhar, né? Um bando de marmanjo, tudo topeira. Porque é impressionante. Aí você fala, nossa, é verdade. Mas a gente faz a mesma coisa. Muitas vezes, eu e você fazemos a mesma coisa. Ficamos dando volta, porque não aprendemos a lição. E a lição é o quê? Jesus é suficiente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Até se eu precisar fazer um milagre, Jesus vai fazer. Então, o que aconteceu? A pergunta é, qual foi o milagre que se repetiu e por quê? E a resposta é a multiplicação do pães, porque eles ainda estavam preocupados mais com a comida do que com a palavra, do que com o ensino. Beleza? Pergunta 5. Aí é legal. O que Jesus disse para aqueles que queriam ver os sinais? Aí vem assim, os fariseus e os saduceus, a mesma turminha, né? Mestre, dá sinal vindo do céu. Ok. Hoje, na minha igreja, na sua igreja, sentado do seu lado na igreja, no grupo de oração, tem gente que ainda fica esperando um sinal do céu. Existem pessoas que são movidas por sinais, e Jesus dá uma lambada dele, fala assim, vocês querem sinal? Então tá bom, vão lá para o céu e olha, aí hoje vai chover, hoje vai ter bom tempo, hoje não vai, porque você está vendo lá. Tá? Então, vocês estão pedindo o sinal do céu. Jesus estava abrindo a palavra, ele estava dando a chave da salvação, e o pessoal pedindo sinal. Quantas vezes nós vemos igrejas para a igreja para fazer um congresso de milagre? Eu quero ver congresso de milagre, maravilha. Aí faz um culto de ensino e doutrina para ver quantas pessoas vão. Eu vou falar aqui para vocês. Nós estamos fazendo estudo bíblico, profundo, das quintas-feiras aqui. Olha a quantidade de gente que entra para assistir o estudo, alguns vão ver depois pelo YouTube, ok, beleza? Mas imagine se eu tivesse aqui fazendo dente virar ouro, esses negócios, quantidade de gente que ia ter. As pessoas estão atrás de sinais, não estão atrás da palavra.
E até nós mesmos ficamos frustrados quando a gente vê sinais na vida do outro e nós não vemos na nossa. Muitas vezes é porque a nossa mente está abrindo. Nós não precisamos de milagrinhos assim, porque nós já estamos entrando em outra dimensão. Parou para pensar? Que às vezes esses sinais grandes é para pessoas imaturas. E aqui é isso que Jesus está falando. Gente, sinal não muda a vida de ninguém. Milagre não muda a vida de ninguém. Qualquer um pode fazer sinais. Nós vemos aqui, gente. Vai lá no livro de Atos. Tinha lá a menina que era mágica, que adivinhava as coisas. Aqui você vê gente fazendo mágica, sinais de coisa. E daí? E daí? Qual o proveito desse tipo de sinal? Assim, ó. E tá assim de gente que vai atrás. Eu já contei para vocês. Acho que foi um cartaz que eu vi mais ou menos assim, escrito assim. Não perca esse final de semana o grande profeta que vai fazer milagres e maravilhas. Peraí. O cartaz estava fazendo a propaganda do grande servo. Primeiro que ser servo não é grande. Para chamar a atenção das pessoas. Aí eu quero tirar todo mundo da igreja do vizinho, porque eu preciso ter bastante número na minha igreja. Não sei o que eu vou falar que tem culto de maravilha. Você vai fazer propaganda que tem culto de maravilha. Pega um culto e fala, maravilha, é isso aqui que a gente está fazendo, é estudar a palavra para mudar a sua vida. Um milagrinho não muda a vida de ninguém. E ainda hoje, existem pessoas correndo atrás de milagres e sinais do céu. Assim, ó. E por isso que Jesus fala, acautelai-vos, porque no último tempo vai ter muitas pessoas vindo no meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e vai ter sinal no céu, vai ter, né? E aí? E vai iludir até os próprios eleitos. Quem não vai ser iludido? Quem estiver firme na palavra. Quem subir. Isso aí não vai transformar minha vida. Isso não vai me levar para o céu. Isso não vai salvar. Tá entendendo? Então, qual é o nível que nós estamos? E aí você vai me dizer, não, mas eu estou aqui estudando a Bíblia, ok, mas deve ter alguém do seu lado. Ora por ele. Sabe, vamos tentar mudar. Você é um agente transformador, não importa onde você esteja. Você é alguém que está olhando para você e aprendendo com o seu comportamento. Então, existem sinais, existem curas. Jesus mesmo fazia sinais, fazia cura, mas ele fala, o sinal não muda. O sinal pode servir para atrair, mas o que transforma é o ensino, é a palavra. Por isso que Jesus ficava sentado com o povo, falando. Aqui ele ficou 3 dias com a moçada no meio do deserto, até acabar a lancheira de todo mundo. E ele estava falando, é isso que vai mudar a vida de uma pessoa. Não é um milagrinho. Não é um milagrinho. E ele fala, geração adúltera que pede um sinal. Nenhum sinal será dado. Sabe qual é o sinal de Jonas? Que Jesus fala, nós já vimos lá. O sinal de Jonas é o quê? Que Jonas ficou 3 dias dentro do ventre, porque desobedeceu, foi levado para Nínive e teve a palavra, e, no entanto, a palavra dele, Deus usou através dele para salvar toda uma cidade. E ele ainda se revoltou, tá? Não, vamos falar do Jonas depois. Ok. Pergunta 6. Onde estava o foco dos discípulos? Vamos ver. Olha cá, você vê se não volta tudo na mesma coisa. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. Mas, de novo, a história é essa. Eita, povo esfomeado. E Jesus disse, vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, falavam, ué, será que ele está falando isso porque nós não trouxemos pão? Aí percebeu, Jesus disse, por que conversa entre vocês que não tem pão? Homens de pequena fé. Vou ler aqui o que ele falou. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos tomasse? Nem dos 7 pães para 4.000 homens? Não compreendeis que eu não falei por causa do pão? Acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. O que é o fermento? É uma coisinha pequena que vai contaminar tudo. Era disso que Jesus estava falando. E ele já pensando, pão. Aí ele fala, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que
que não lhes dissera para se acautelar do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus. Nossa, gente, tinha que desenhar, né? Tinha que desenhar. Fala sério. Então, de novo, os discípulos, gente, aqui nós estamos falando dos discípulos e dos apóstolos, preocupados com pão. Qual é a sua preocupação hoje? Qual é o foco da sua atenção hoje? E eu só tenho para dizer para vocês uma frase que Jesus falou no Sermão do Monte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. De novo, buscai primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e você vai ter o pão, e nem só de pão vive o homem, então vai vir um queijinho, presuntinho, requeijão cremoso. Só põe maionese que eu não gosto. Mas, tá entendendo? De novo, o povo só pensava em comer. Aí você vai falar, ai, como eles são idiotas. A gente também. A gente também. Você passa a semana inteira trabalhando. Chega de domingo, você tá tão morto que você vai na igreja por obrigação. Então, eu pergunto para você, quantas vezes por dia você alimenta o seu corpo e quantas vezes por semana você alimenta a sua alma? O que é que você está alimentando mais? Hein? Jesus está falando isso. Ele parou aqui para falar sobre isso. Aonde está o seu foco? Tá? Pergunta número 7. Você sabe o significado da palavra Cristo? Bem, gente, Cristo não é sobrenome de Jesus, tá? Não é. Na verdade, Jesus era o nome e Cristo é o serviço. Certo? Então, o que acontece? Eu fui procurar lá no dicionário para ver o que o dicionário da língua portuguesa diz o seguinte: sinônimos de Cristo: protetor, conservador, libertador, consagrado, Messias, redentor, ungido, livrador e resgatador. Essa palavra é usada somente para Jesus, tá? Então, veja bem. Jesus é o nome, Cristo é o serviço, é o papel a que ele veio fazer. Vocês sabem que eu sou cabeleireira. E eu tenho muita cliente que me paga online. Então, eu acho interessante de ver, porque assim, eu vejo na agenda, Kátia Cabeleireira, né? A gente foi cabeleireira também, uma época eu acho que também tinha isso. Kátia Cabeleireira. Quando eu vendia Lanza, era a Kátia da Lanza, tá? Então, meu nome não é, meu nome é Cof, né? Mas eu sou a Kátia Cabeleireira. Então, é a função na frente do nome, certo? E é isso que acontecia com Jesus. Jesus, o Cristo, ok? Em espanhol é engraçado que eles põem uma palavra só, é Jesus Cristo, uma palavra só. Mas no português ela é bem melhor traduzida, porque Jesus é o nome, Cristo é o papel, tá? É o serviço, é o que veio fazer. Então, vamos lá. Pergunta 7, você sabe o significado da palavra Cristo, agora você já sabe. Pergunta 8. Quem reconheceu Jesus como Cristo e qual a consequência disso? Então, indo Jesus lá para o lado de Cesareia, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo que é o Filho do Homem? E aí eles responderam, um dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro Jeremias, outro alguns profetas. Aí ele falou, tá bom, o que as pessoas estão falando que eu sou? Cada um falava um negócio, ele falou assim, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Tá? Até então, não se tinha usado essa palavra, tá? Não se tinha usado essa palavra. E Simão Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até então ele era filho do homem, não sei o quê. Jesus Cristo começou aí. Pedro reconheceu o serviço de Jesus. Então, o que aconteceu? Aqui diz que só os outros disseram, João Batista, Elias, Jeremias, o profeta. E Pedro falou, tu és o Cristo. Então, Jesus falou, bem-aventurado és. Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra essa. Muita gente pega esse texto para dizer que Jesus edificou a igreja em cima de Pedro. Não é, é em cima da palavra.
A igreja foi edificada em cima da palavra, mas porque Pedro morreu. Entendeu? A base da igreja não era Pedro. A base da igreja é a palavra. Que é qual palavra? A palavra de Jesus, a palavra de salvação, a palavra que diz que ele é o Cristo, é o evangelho. A igreja foi construída em cima do evangelho. Que o evangelho é o quê? Jesus veio, morreu na cruz para me salvar e me religar com Deus de novo. Então, foi isso o que Jesus fez, instituiu a igreja em cima da palavra que Pedro disse. Ele disse o quê? Tu és o Cristo. Então, a igreja é erguida em cima do papel de Jesus com a humanidade. Qual é o papel dele? Cristo. Entenderam? Tem nada a ver com Pedro que foi o primeiro papa, não sei o quê, nada disso. A igreja foi constituída em cima do serviço de Jesus, que é Cristo, ok? Só lembrando o que quer dizer Cristo, os significados de Cristo: protetor, conservador, libertador, consagrado, Messias, redentor, ungido, livrador e resgatador. Tudo isso é Cristo. A igreja foi instituída em cima desse serviço de Jesus, ok? Acho que ficou bem claro isso aí, né? Vamos lá. Aí, logo em seguida, a pergunta é 9. Logo a seguir, quem Jesus repreendeu? E é muito louco isso aqui. Então, tá andando Jesus com a galerinha dele. E Jesus começou a falar, né? Que ele ia ser morto e que ele ia ressuscitar. O mesmo Pedro chega para ele e fala assim, eu começou a reprovar, gente, Pedro, eu amo Pedro. Pedro foi dar dura em Jesus, mano do céu, ele teve a cara de pau de dar dura em Jesus. Eu falei assim, mestre, tem compaixão de ti mesmo, isso jamais vai te acontecer. Aí Jesus, voltando-se para Pedro, olha que louco, Jesus não falou, Pedro, sai daqui e me deixa em paz. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Ué, mas ali no texto já não está falando, não tem gente que diz que a igreja foi constituída em cima da palavra, a pedra que era Pedro. Aqui está dizendo que é pedra de tropeço. Então, mais um fato para dizer que a igreja foi constituída em cima do quê? Da palavra Cristo. Porque aqui ele falou, você é pedra de tropeço. Ó. Porque não cogita as coisas de Deus e sim dos homens. Então disse Jesus ao discípulo, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Vamos parar aqui. Quantas pessoas, às vezes, do nosso lado, falam blasfêmias e você corta com a pessoa? Aqui Jesus repreendeu Satanás, não repreendeu Pedro. Pedro continuou do lado dele. Porque Jesus reconheceu que aquela palavra era para desencorajá-lo. Você consegue ter um discernimento do Espírito, é dom do Espírito, viu? Discernimento é o quê? É você reconhecer quando não é a pessoa. Eu lembro que uma vez, logo que eu me separei, foi um casal da igreja que eu amava muito, eles foram na minha casa, sentaram na mesa da minha cozinha e começaram a falar tanta bobagem. Eu tinha acabado de separar, eu estava assim, tinha sido traído, meu marido tinha uma história muito complicada, não vem ao caso. Eu estava arrasada, eu só chorando. E eles falaram tanta coisa, que na hora eu comecei a chorar. Depois me deu um start e falando que eu não tinha direito de fazer um monte de coisa. E eu olhei e falei assim, peraí, não são eles que estão falando. O diabo está usando a boca deles para me destruir. Mas eu não odiei eles. Eu fiquei quieta. Enquanto eles falavam, eu comecei a orar, Senhor, liberta eles, porque eu amava tanto aquele casal. Acho que na ânsia de me ajudar, eles foram lá e, sabe, tipo, pontapé do capeta mesmo, para te pisar mais para baixo. Então, aprenda a reconhecer que às vezes a pessoa está sendo usada pelo diabo para te atingir. Não deixe de amar a pessoa, porque você reconhece que ore por ela, porque ela deixou uma brecha para o diabo usar, você está entendendo? Então, Jesus aqui virou e ele repreendeu Satanás, ele não repreendeu Pedro. Ele mandou Satanás embora, não mandou Pedro embora. Tanto que constituiu a igreja em cima do que Pedro falou, que Jesus é o Cristo, ok? E aí, então, a pergunta é,
Quem Jesus repreende? Jesus repreende a Satanás, tá? Vamos lá. E depois ele fala, e Jesus disse que qual é a consequência de seguir a Cristo? Qual é a consequência de seguir a Cristo? E Jesus disse, se alguém vier após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á, pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troco da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá de acordo com suas obras. E em verdade vos digo, que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem e seu reino. Então, qual é a consequência de servir a Cristo? Negar a si mesmo. É mudar o foco. Qual é a consequência? O foco da sua vida não é mais o que você gosta de fazer. O foco da sua vida tem que ser cidadão do céu. Tem que ser não, né? Você escolhe o que é que você fazer na vida, né? Mas o verdadeiro cidadão do céu, o verdadeiro embaixador do reino do céu, ele tem que se esvaziar. Então, muitas vezes, você não quer fazer determinada coisa. Mas você tem que fazer porque o seu foco é qual? Você é um soldado a serviço do exército, e é o exército que está ganhando, tá? Então, você está no lucro. Ou você está na sua zona de conforto, em cima do sofá, em cima do muro, vendo as coisas acontecerem. Aonde está firmada a sua fé? A sua religião está firmada no seu bem-estar. Ai, toda forma de amor vale a pena. Mentira! Mentira. O evangelho do conforto é uma artimanha do inimigo. De você não ser confrontado, você só vai numa igreja que aceita você com os seus pecados e deixa que você continue fazendo. Então é o seguinte, mas tem que vir. A Bíblia diz, venha como está, mas não permaneça como está. Então, uma igreja que faz casamento de homossexual é contra a palavra. É só porque agora é modinha. Já tem igreja permitindo aborto. Aí eles mascaram de uma forma para ficar, você tem que ver o estupro. Olha a porcentagem de estupro e de doença e a porcentagem de gente que simplesmente saiu numa doideira aí a noite inteira e arrumou uma gravidez indesejada. É assassinato do mesmo jeito. Então, você vai numa igreja que arranca umas páginas da Bíblia. Não, eu quero uma que esteja me corrigindo todo dia. Só que ser corrigido não é qualquer um, é só corajoso. É só corajoso que tem coragem de pegar e estudar a Bíblia hoje e falar assim, nossa, eu estou errada, é isso que eu tenho que mudar. Isso não é para qualquer um. Covarde não faz isso. Covarde vai procurar uma coisa que se adapte, que ele se sinta bem. Tudo que eu faço, estou bem, olha como eu sou ótimo. Não, o reino dos céus é conquistado por aquele que está melhorando. Sabe por quê? Só vai crescer aquele que sabe que precisa. Só vai melhorar aquele que sabe que precisa. Se você acha que você é dono da verdade, tudo que você pensa está certo, o seu modelo psicológico e socialmente, politicamente correto, você só vai aceitar uma coisa que se adequar no seu padrão. Então, quem que é o Deus aí? E nós vemos isso. Gente, quantas pessoas já passaram pelo nosso estudo e desistiram porque, num momento, foi confrontado com alguma coisa que teve que sair da zona de conforto. Eu não concordo com isso. Ok. Nós falamos isso semana passada. Será que você tem tudo aqui, todas essas coisas, esse livro milenar, tá? Ele está defasado? Ou será que você tem conhecimentos que superam isso daqui? Então, para você não serve. Isso aqui eu não gosto, eu vou arrancar a página fora, porque isso não concorda, não é compatível com a minha verdade. Monta a igreja, só que vai ser seita, né? Não é igreja. Entendeu? Então, é assim, ser confrontado e mudar de comportamento é para corajosos, inteligentes. Bem dizia o filósofo, eu não me envergonho de mudar de ideia, porque eu não me envergonho de pensar.
Então, Kátia, eu gosto de ler a Bíblia e falar assim, nossa, como eu fiz coisa errada. Como eu estou fazendo coisa errada. A coisa mais doída que tem é você orar e pedir, orar como Davi e falar, Senhor, me mostra os meus pecados que me são ocultos. E ele mostra aquilo que você não sabe que é pecado e você é confrontado, isso eu tenho que tirar. Quando você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, você está numa conversa, e você começa a ouvir o Espírito Santo falando assim, você não deve falar isso. Isso que você fez não é certo. Gente, isso dói. Mas é tão legal, porque quer dizer que Deus não desistiu de você. Como é que eu digo sempre que eu tenho que botar uma placa? Estou em obras. E eu amo aquela música do Fernandinho. Aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou. E não terminou, porque a cada dia eu tenho coragem para aprender mais. Ganho umas lambadas de vez em quando. Mas é isso o grande barato. Se Deus ainda está me dando lambada, é porque Ele tem um projeto lá na frente. Se vocês já viram como é que lapida um diamante, o diamante é uma pedra bruta do carvão, tá? Ok, beleza. Quanto mais facetas ele tem, mais ele vai brilhar. E sabe como é que é feito essas facetas? Não é com beijinho, é com formão e com martelo. Para lapidando. Então, você está disposto a ser lapidado para ser um diamante na mão de Jesus? Não é com beijinho, dando no colo e falando assim, ai filha, tudo bem, pode ser assim mesmo, que é assim que você quer. Você nunca vai ser um diamante. Você vai ser um pedaço de carvão, onde ninguém fez nada porque não pode fazer nada que vai magoar. Não, eu quero apanhar, mas apanhar na mão de Jesus. Um dia, Deus perguntou para Davi, você quer que eu te entregue na mão dos caras ou você quer que eu te repreenda? E ele falou assim, eu prefiro ficar nas suas garras, porque tu és um Deus de amor. E foi aí que Deus acolheu Davi, repreendeu ele, umas besteiras lá que ele tinha feito, mas o que é? Você sabendo que é o seu pai que está cuidando de você, é para o melhor. Quem tem filho sabe quantas vezes você bateu no filho porque teve que bater, e de noite você vai lá na cama, toda mãe fez isso, vai lá na cama, dá beijinho, porque ai, tão anjinho, ai, começou a criar ela, tadinho, tão anjinho, meu filho, anjinho, é o mesmo, que 3 horas atrás estava aprontando, sei lá, estava dando a dura nele. Então, imagina, Deus faz isso, Deus te ama. E se você está no processo de crescimento, você vai ser confrontado. E glória a Deus, porque nós somos confrontados. Então, o objetivo de estudar a Bíblia é você parar e falar assim, o que eu vou usar isso na minha vida hoje? Então, o que nós vamos resumir do nosso estudo de hoje, desses 2 capítulos de Mateus, eu acho que o mais legal é assim, a que eu estou botando o meu foco? Eu ainda estou pedindo um milagrinho, ou eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, descansando que todas as coisas serão acrescentadas. Então, é essa a lição de casa dessa semana, e eu quero realmente que, assim, eu desejo que todas nós, começando por mim, acaba que preparar o estudo é muito louco, porque eu vou aprendendo muito mais que vocês, viu, gente? Então, eu indico vocês, eu desafio vocês a pegar um grupinho de estudo e começar a fazer, porque você vai aprender muito mais. Eu sou esperta, que eu estou aprendendo às custas de vocês, entendeu? Vocês são a desculpa para eu aprender. Então, o que é? O que eu posso mudar hoje? Aonde está o meu foco? Correndo atrás de Jesus, só atrás de sinaizinhos, ou eu estou querendo crescer? E eu quero que nós tenhamos um crescimento, porque quem cresce começa a dar fruto. E eu quero chegar lá em cima e Deus falar assim para mim, nossa filha, não precisava ter feito tanto, do que ele falar assim, eu mandei, você não fez. Já pensou Jesus falar para mim assim, entra, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. É por isso que nós estamos lutando, trabalhando e estudando aqui na terra para poder chegar nesse dia. Em nome de